Amém. Muito bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos esta manhã, mais um domingo reunidos na casa do Nosso Senhor. Peço que vocês possam sentar nesse instante. Quero dar as boas-vindas a todos vocês que nos deixam entrar em sua casa por este meio de comunicação. Que Deus possa falar ao seu coração esta manhã com seus familiares. Sintam-se abraçados pela igreja, pela IB Centro, e se puder, e quando der, se você puder participar de um culto presencial, é o que nós sugerimos a você, porque nós entendemos que o culto presencial nada substitui este momento de cultuar ao Senhor junto com os nossos irmãos, através da comunhão em Cristo Jesus. E nós estamos aqui localizados aqui na Rua da Consolação, número 1218, no Teatro Comune. Nós estamos bem próximo aqui ao metrô Higienópolis Mackenzie, bem pertinho, bem ao lado do metrô. Então você está convidado também, quando puder, participar conosco aqui. Estamos respeitando, com certeza, o distanciamento social, com as nossas poltronas aí separadas, mas você seja muito bem-vindo quando puder aqui nos conhecer também. Nós vamos te dar um forte abraço e é um privilégio, então, estarmos estendendo este convite a vocês. Que Deus abençoe esta manhã, que Deus nos abençoe esta manhã como igreja, que possamos sair daqui revigorados com a palavra, principalmente colocar em prática tudo que o Senhor tem nos preparado nesta manhã. Eu quero convidar a igreja a se colocar em pé, mais uma vez nesse instante. Nós vamos efetuar a leitura da carta aos Efésios, do capítulo 4, nós vamos ler dos versos 7 até o verso número 16, do 7 ao 16, capítulo 4, do 7 ao 16. Diz assim a palavra: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Verso de número 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para edificação em amor. Amém? Vamos orar nesse instante. Senhor, que privilégio é estarmos aqui reunidos, mais uma vez nesse espaço que o Senhor nos concede, para cultuar o Teu nome. Aceita, Pai, a nossa adoração, aceita, Pai, o nosso culto ao Teu nome. E eu te peço, Pai, esteja conosco nesta manhã para que possamos transmitir a Tua palavra de uma maneira objetiva, de uma maneira clara, de uma maneira eficaz, e que Teu Espírito, Senhor, possa trabalhar desde já, principalmente em meu coração e no coração dos meus amados irmãos desta igreja, e daqueles que estão nos visitando, Pai. Tu conheces o lar de cada um nesse instante, Tu conheces o que estão passando em meio a essa pandemia.
Pai, que o Senhor possa estar levando, Senhor, a tua direção, o teu ensino através do teu Espírito, e que a tua palavra se ilumine em nosso coração, a fim de que nós possamos sair daqui impactados, transformados pela tua palavra, Pai, porque a tua palavra é viva, ela é eficaz, e glorificamos o teu nome, e te agradecemos pelo privilégio de sermos instrumentos facilitadores da pregação da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Peço que os irmãos possam se assentar. Muito bem, nós estamos já numa série aí, alguns domingos aí, estamos caminhando aí para os finalmente da carta aos Efésios, e nós estamos com a série Tudo Novo, então que nós possamos então agora refletir um pouco mais nesta palavra do Senhor, porque nós entendemos que quando o Senhor ele nos resgata, quando o Senhor ele transforma o nosso coração, ele transforma o nosso todo, ele faz tudo novo em nós, e isso é maravilhoso. E hoje nós vamos expor aqui esse pequeno trecho do capítulo 4, de Efésios 4, do 7 a 16, e o tema que nós vamos colocar esta manhã é a diversidade da unidade. A diversidade da unidade. Isso é interessante, que somente o Senhor pode fazer isso no meio do seu povo. Em meio à diversidade, existir a unidade. E isso é muito bom para nós entendermos, então, o que a palavra do Senhor tem a nos ensinar esta manhã. Paulo, de maneira maravilhosa, lá em Romanos, no capítulo 1, diz o seguinte: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Paulo, ele foi designado e ele recebeu o dom do apostolado, de ser apóstolo. E ele desenvolve então este dom que o Senhor o conferiu para cuidar da sua igreja, para ensinar a sua igreja, para orientar a sua igreja. Então, nós já vemos aqui que o dom de apostolado, Paulo, então, o tinha designado por Jesus Cristo. E Paulo, então, ele, nessa sequência da escrita, a carta aos Efésios, ele diz o seguinte, verso 7, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Então, Paulo ele já começa aqui, nós já vimos domingo passado, que esta sociedade ela não se encontra na cruz de Cristo. Por isso é que nós vemos os desmandos, os descasos, guerras, conflitos, inimizades. E ontem nós tivemos a oportunidade de estarmos andando ali no centro da cidade, eu, o Márcio e o Mateus, e qual cena triste nós nos deparamos em ver a decadência da nossa cidade, a cidade de São Paulo. Ela está largada, ela está ao léu, por tantos andarilhos, tantas pessoas morando no meio da Praça da Sé, espalhado por toda a cidade, pelo centro da cidade, pessoas arrebentadas e quebradas por causa da droga, por causa do vício, famílias destruídas, sociedade deplorada. E nós refletindo sobre tudo aquilo, nós começamos a pensar sobre a função da igreja e a nossa atitude, qual deve ser diante de tanto caos. E entendemos que é pregar a palavra de Deus, anunciar o evangelho de Cristo. Porque somente quando nós começamos a pregar a palavra de Deus e viver esta palavra, nós podemos então levar esta palavra de esperança, de mudança para esta sociedade tão caótica onde nós nos encontramos. Cristo, ele fez tudo novo entre nós. Cristo, ele destruiu as paredes que causavam divisão entre gentios e judeus, como nós vimos em alguns textos atrás. Cristo, através desta unidade, ele forma uma nova sociedade, tornando-nos um.
um corpo em Cristo. E nele agora nós somos convidados a exercer nossa cidadania digna deste novo reino, desta nova sociedade. Então nós somos alcançados pelo sangue de Cristo e somos separados para vivermos nessa nova sociedade. A palavra do Senhor lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20, quem já foi embaixador do rei aqui, vai entender esse verso que diz: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Nós somos representantes do reino, deste reino de Cristo, nesta nova sociedade. E nós vivemos nessa cidade de São Paulo, nós vivemos e nós estamos aqui representando, então, como embaixadores, a palavra do Senhor. Então, vivemos nessa nova sociedade instituída por Cristo. Esta sociedade que vivemos, entendemos que ela não se encontra na cruz de Cristo, como nós vimos domingo passado. E nós vimos também que nós, como esta nova sociedade em Cristo Jesus, precisamos exercer a nossa mansidão, a nossa longanimidade, exercer tudo que o Senhor tem nos capacitado a estar pregando a palavra de uma maneira correta, de uma maneira que as pessoas possam entender que há diferença nessa nova sociedade. Que esta nova sociedade não se compara à sociedade atual. Que nós não somos ETs. Não é verdade? Nós não vivemos dentro de uma bolda de vidro, mas nós fazemos parte de uma sociedade corrompida e, ao mesmo tempo, eu, como uma nova sociedade, dentro dessa sociedade, preciso pregar este Cristo, que é a salvação para todos aqueles que necessitam. Nós precisamos entender que, quando Paulo escreveu esta carta aos Efésios, essa cidade de Éfeso, ela se constituía, a cidade de Éfeso, ela vivia numa sociedade que era um caos também. Não era aquela sociedade bonitinha. Éfeso era considerada uma cidade gnóstica, sobretudo as pessoas eram consideradas violentas naquela sociedade, maldosas, libertinas. E seu comportamento promíscuo no templo, que tinha um templo de Diana, se localizava naquela sociedade, uma cidade muito bem localizada, tinha muito turismo, mas era uma cidade que tinha o seu promíscuo no templo, e alguns estudiosos dizem que a sociedade, o comportamento daquelas pessoas no templo de Diana era comparado a comportamentos de animais. Então vejam, Paulo escreve uma carta à igreja de Éfeso, que tem o seu contexto de sociedade horrível. E se nós trazemos para hoje nossa sociedade, será que está tão distante da sociedade de Éfeso? Mas Paulo, nesse contexto de Éfeso, ele, como apóstolo, ele escreve a carta para orientar aqueles cristãos a viverem, de fato, este evangelho. Então, o apóstolo Paulo, ele coloca, então, em prática o seu dom, nesse instante de cuidado a esta igreja. E ele diz ali: por isso diz, verso 8, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Nós vamos dividir esse texto em 3 partes. Primeira parte, do verso 7 ao 11, nós vamos falar das funções especiais. Na segunda parte, do verso 12 ao verso 14, nós vamos falar sobre os propósitos estabelecidos. E do verso 15 ao 16, nós vamos falar do processo adequado. Então, nós vamos dividir desta maneira este texto. No verso 7, Paulo nos informa que nós recebemos alguns presentes de Jesus Cristo, que nos qualifica a sermos
úteis nesta nova sociedade, na igreja. E cada presente recebido completa a unidade do corpo de Cristo. E quando nós falamos corpo de Cristo, nós estamos falando da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, igreja, e nós estamos falando dos dons espirituais. Então, estes presentes que Paulo está nos falando aqui, segundo a medida do dom de Cristo, são os dons, então, que o Senhor, Ele coloca, Jesus Cristo, Ele põe sobre a sua igreja. Por isso diz, quando Ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então, vamos prestar atenção aqui na palavra cativeiro. Uma vez nós fomos cativos à malícia de Satanás, mas agora nós estamos no cativeiro do Senhor Jesus Cristo, do seu amor, de seu domínio, de sua soberania. Antigamente, quando os generais, os reis, saíam para a guerra, eles traziam e voltavam para a cidade, trazendo escravos e trazendo também, dividindo os despojos ali conquistado naquelas guerras. E Paulo, então, ele usa o Salmo 68, verso 18, o Salmo 68, verso 18, como esta referência de que ali está dizendo, ali está mostrando que o povo de Israel saiu à batalha, em guerra, e voltou triunfante, e Davi ali ele fala sobre essa vitória, e atribui a Deus esta vitória. Então Paulo ele pega essa citação e coloca aqui na carta aos Efésios, e ele muda ali no finalzinho, ele diz assim: e concedeu dons aos homens. Os imperadores e reis chegavam, os imperadores romanos chegavam na sua batalha e distribuíam moedas, os despojos para aquelas pessoas, e aqui Jesus Cristo como rei, ele distribui dádiva, ele distribui dons àqueles que estavam cativos, que estavam no cativeiro de Satanás, estavam presos, escravos. E Jesus Cristo, então, ele chega e ele pega aqueles que estão cativos no cativeiro e então coloca e dá dons. Era costume, então, desses imperadores fazer esta forma depois da guerra. Então, comparando isso, os efésios estavam entendendo que esse rei, então, ele deu presente aos homens, tirou eles do cativeiro, tirou eles daquele estado e deu a eles dons. E quando nós começamos a refletir sobre isso, a gente precisa voltar um pouco lá em Gênesis para entender esta maravilha, esse gracioso amor de Deus, porque ele, quando ele fez o homem, ele colocou o homem no jardim e ele falou ao homem, olha, eu quero que você cuide do meu jardim, eu quero que você cultive o meu jardim, mandato cultural. E da mesma forma, o Senhor, ele chega aqui no Novo Testamento, ele capacita o homem para cuidar da sua igreja, para cultivar a sua igreja, a fim de que a sua igreja ela se torne uma unidade, a fim de que dê frutos. Então, está tudo coligado, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, porque o Senhor, nosso Deus, ele tem o zelo por tudo aquilo que ele fez, e ele não nos deixa desamparados. E assim, então, como Deus colocou o homem para cuidar do jardim, capacitou homens para cuidar da sua igreja. E Cristo aqui deu dons especiais, a fim de que, por uma diversidade infinita de vidas, obras e pensamentos, possamos estar todos unidos uns aos outros em um só corpo, permeados, animados por um só Espírito. É o que nós falamos domingo passado sobre essa unidade, Paulo vem tratando até aqui. Agora Paulo ele coloca e traz-nos, e trouxe para aquela igreja de Éfeso e nos traz hoje esse ensinamento da prática da palavra do Senhor. E essas funções especiais, então, que o Senhor nos coloca, que Jesus Cristo coloca sobre aqueles que fazem parte do seu corpo, aqueles que são redimidos pelo sangue de Cristo Jesus. E aqui o apóstolo Paulo, aqui no verso 9 e 10,
ele faz um resumo dessa vinda do Senhor Jesus Cristo, dessa encarnação de Cristo e da salvação que nós temos em Cristo Jesus. E ele faz uma pergunta ali no verso 9. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? E aqui dá muita briga aí para quem quer colocar a sua visão teológica, né, de uma maneira que às vezes, uma maneira que leva à deturpação da palavra de Deus. Então nós vamos entender aqui. E o verso 10, ele fala assim, bom, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Eu gostaria que você abrisse lá Salmo, capítulo 139. E vamos ler esse verso. 139, verso 15. Diz assim, Salmo 139, verso 15, para entendermos o que Paulo está dizendo ali também. Davi dizendo, os meus ossos não te forem cobertos quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Poesia hebraica. E aqui Paulo está dizendo a sua concepção. Então Paulo ele fala assim, ora, o que quer dizer se ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Nós entendemos então aqui que olha, este Deus, Cristo, que está capacitando vocês para anunciar a palavra de Deus, é o Cristo que desceu do seu trono, veio até a terra, se encarnou como homem, se fez homem entre nós, no mais baixo, da terra. Ele foi sepultado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, mas ele ascendeu, ele subiu. Então, este homem, este que eu estou falando, ora, quem quer dizer, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido, é a encarnação de Jesus Cristo. Aqui não está dizendo que Jesus Cristo foi até o inferno. Muitos pegam esse texto e falam que Jesus foi até o inferno. Não, aqui nós estamos dizendo que a palavra do Senhor, Paulo ele quer nos informar que esse Deus que vocês estão professando, igreja de Éfeso, é esse Deus que desceu até nós, se fez homem entre nós. É este Deus que foi ressurreto. É este Deus que foi enterrado e ao terceiro dia ressuscitou. É este que eu estou falando com vocês. É um Deus zeloso, um Deus que cuida, um Deus que se fez homem. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Dos céus, dos céus, dos céus. É aquele que é dono do universo. É aquele que é dono de todas as coisas. É este Cristo que eu estou falando para vocês. É o Jesus Cristo, então, que se encarnou. E Paulo, então, ele começa a orientar esses irmãos em Cristo Jesus da sua responsabilidade de servir ao Senhor. E Paulo aqui no verso 11, ele separa 5 classes, 5 grupos de pessoas que receberam os dons de Cristo para orientar a sua igreja. Ali no verso 11, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Entendemos aqui que Paulo fala a um grupo específico de homens que recebem esses dons para ministrar à igreja a palavra de Deus e produzir a igreja ao seu crescimento espiritual, a fim de serem testemunhas praticantes da palavra de Deus. Assim, como Deus colocou o homem no jardim, como nós já falamos ali no jardim do Éden, para cultivar e cuidar, Paulo nos ensina aqui, esse Cristo, o Filho de Deus, capacita homens para que possam então expandir o seu evangelho.
E o Senhor nos dá esta dádiva. O Senhor nos dá este privilégio. E então ele separa aqui esse grupo, ele fala, olha, separou alguns para apóstolos, homens que foram testemunhas oculares de Cristo. E nós cremos que hoje não tem mais apóstolos. O apóstolo ele tem que ser homens que foram testemunhas oculares de Cristo. Profetas, porta-vozes de Cristo, que recebiam revelação diretamente de Deus, o que falavam eram diretamente de Deus, recado ao povo naquela época. Entendemos também que profetas hoje, né, não tem mais. A palavra do Senhor, ela nos ensina. Evangelistas, os que pregam as boas novas da salvação, são divinamente equipados para esta obra de evangelização. O evangelista é aquela pessoa que tem a capacidade de sentar perto de alguém, bater um papo, puxar um assunto, falar do amor de Deus. Não necessariamente precisa ter tanto aprofundamento na palavra de Deus, mas ela precisa conhecer a base, que é a salvação em Cristo Jesus, a ressurreição, a morte de Cristo, que nós não somos salvos pelas obras. E esta pessoa, então, ela é capacitada a levar esta pessoa ao conhecimento da palavra de Deus. E nós temos aqui os pastores, que são homens que servem debaixo da autoridade de Deus, têm sua função de pastorear e cultuar. Então, os pastores que são designados pela palavra de Deus têm essa capacidade, essa função de orientar a igreja, pregar a palavra do Senhor, difundir a palavra do Senhor a ponto de ser um instrumento. O pastor é um instrumento que é um facilitador da palavra de Deus. E aqui Paulo diz aqui, pastor e mestres. Então muitos falam assim, pastor é uma coisa, mestre é outra, porque o mestre ele tem a habilidade de ensinar, de uma maneira, uma facilidade, uma dinâmica de colocar a palavra de Deus a ponto de você entender a teologia, a eclesiologia, a soteriologia e tudo que tem de estudos sobre, que nós podemos entender na palavra de Deus. E pastor, e muitas vezes separam um pastor de mestre. Ora, o pastor ele pode ser tanto pastor como mestre, e o mestre ele pode apenas se dedicar ao ensino, sem necessariamente ser o pastor na igreja, aquele que cuida do rebanho da igreja, mas ele se dedica ao ensino. É lógico que ele vai cuidar dos seus alunos que está ensinando, mas as funções pastor e mestre, então, podemos dizer aí que podem andar perfeitamente unidas. E Paulo, então, ele mostra aqui que estes homens, eles foram designados para o ensino, no crescimento da igreja. E qual que é o propósito, então, estabelecidos para que possamos, então, agora chegarmos a entender os dons? Quais são os propósitos? No verso 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O propósito é equipar os santos a fim de poderem servir a Deus, edificar-se mutuamente o corpo. O evangelho, ele não é algo que pregamos e anunciamos somente aqui dentro, somente nas reuniões dominicais ou semanais em nossas casas. Não é somente aqui, mas a nossa tarefa é apresentar este evangelho e anunciar lá fora. Anunciar para você que está aí na sua casa nos assistindo. Essa é a função de pregar o evangelho, anunciar a palavra de Deus. E a responsabilidade desses homens designados aqui por Paulo, eles têm esta responsabilidade de cuidar da sua igreja. Não é tornar fiéis dependentes desta liderança, mas esses homens capacitados pela palavra de Deus, eles têm a responsabilidade de pregar, de ensinar, de instruir, a fim de que os membros desta igreja, os meus membros do corpo de Cristo, possam então estarem produzindo, passando para frente aquilo que foi ensinado, ensinando aqueles que estão distantes. Então, é um cultivo que esses homens devem fazer
na vida daqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Limitar o serviço apenas a um grupo selecionado impede o desenvolvimento do povo de Deus na evangelização mundial. Se nós fecharmos este grupo, apenas eles podem pregar, apenas eles podem ensinar, apenas eles podem instruir, nós estamos limitando aí o evangelismo mundial. Então, a função é homens preparados na palavra de Deus, instruídos por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, a fim de estar trazendo de maneira salutar o ensinamento da palavra de Deus. Você que nos assiste em casa, sempre nós dissemos aqui que é bom que estamos passando por um momento difícil, distanciamento social, é lógico, e tudo isso contribuiu e culminou para que nós ficássemos em nossas casas, procurando às vezes algumas pregações, algumas reuniões de igreja, a fim de que nós possamos então estar interagindo ali com o ensinamento da palavra. Mas nós salientamos que a importância desses homens em pregar a palavra de Deus também é conscientizar que o culto presencial, estar em comunhão uns com os outros, é bíblico, é ensinamento da palavra de Deus. Em 1 Coríntios 13, verso 12, diz assim: porque agora vemos como espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Enquanto estivermos aqui nesta sociedade maluca, nessa sociedade doida, nessa sociedade onde as pessoas estão cada vez mais fechadas em si mesmos, nós estamos estudando a palavra de Deus, nós estamos procurando ter um entendimento claro da palavra de Deus, e a cada dia, a cada instante, você pode ler o texto 10.000 vezes, quantas vezes você quiser, o Espírito Santo do Senhor, a palavra do Senhor, ela é pregada de uma forma unificada ao entendimento da palavra, não de uma forma que o homem acha que ela deve ser pregada, então ela vai ser pregada, mas das mesmas formas diferenciadas, nessa diversidade da pregação da palavra de Deus. A palavra, ela converge e culmina em um só, Cristo Jesus. Então, a pregação e esses homens capacitados, que Paulo coloca aqui, que Cristo os capacitou para isso, é para convergir para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que Ele nos capacita, é por isso que Ele nos dá o dom necessário à medida que nós precisamos. O corpo, ele não é igual à mão da família Adams. Você já assistiu? Família Adams, a mãozinha que fica andando? O corpo não é essa mãozinha separada do corpo, não existe isso. O corpo é a unificação, a unidade, onde Cristo é o cabeça, não a cabeça, né, Marcão? É o cabeça. Cristo é aquele que rege todas as coisas, nos ensina, nos capacita, nos orienta. Então nós precisamos fazer com que, colocar em prática a palavra de Deus. E aí no verso, Paulo ele diz assim, até que cheguemos à maturidade. E nós vamos chegar à maturidade, ao pleno conhecimento, com certeza na presença de Cristo. Mas enquanto nós estamos caminhando, nós estamos recebendo as informações da palavra de Deus, a medida da estatura significa seu crescimento total, o cumprimento do plano de Deus para o seu desenvolvimento. Quando Deus ele fez o mundo, quando Deus ele nos preparou, Ele não colocou nós em um lugar e falou assim, agora vocês são autônomos, cuide de tudo que eu fiz aí, eu fiz isso aí para vocês. Tudo que o Senhor fez foi para honrar e glorificar o nome dEle.
E o Senhor, Ele nos capacita para que esta honra e esta glorificação, este culto, seja o mais perfeito possível, dentro da sua vontade. Então, quando esses dons estão dentro da vontade de Deus, nós vemos aí 3 perigos que são evitados. Nós somos confortados, nós somos ensinados através da palavra de Deus, entender que nós não podemos conformar Deus aos nossos caprichos. Aí nós deixamos de ser, então, imaturos. Verso 12, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que o pleno conhecimento do Filho de Deus, verso 13, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. É interessante como nós vivemos um evangelho tão fácil hoje. Um evangelho onde nós conformamos Deus aos nossos princípios. Nós achamos e nós pensamos que Deus, Ele deve fazer o que nós queremos. Nós sabemos que está errado, mas nós queremos achar uma brecha na lei. Os advogados aqui presentes, né? Nós queremos achar uma brecha na lei para burlar a vontade de Deus nas nossas vidas. E é dolorido seguir a Deus. Sabe por que é dolorido? Porque eu quero fazer, mas Ele não deixa. Mas eu quero, mas eu tenho que ter força, eu tenho que ter garra para combater aquilo que está fora dos princípios de Deus. Mas, Senhor, Paulo ele fala, né? As coisas que eu não quero fazer, essas eu faço, as que eu quero fazer, essas eu não faço. Mas ele luta com isso para que ele honre o nome do Senhor Jesus Cristo. Nada está acima da autoridade de Deus. E quando ele fala, Paulo ele diz aqui, olha, esses dons aqui, esses homens, eles foram separados para orientar a palavra de Deus. E quando ele começa a orientar, esses homens começam a orientar a igreja na palavra de Deus, são capacitados, para que nós possamos então evitar esses perigos de conformar Deus aos nossos caprichos. E quando nós fazemos isso, de não permitir que nós façamos como se nós tivéssemos capacidade de manipular a vontade de Deus. Aí quando nós entendemos isso, nós deixamos de ser imaturos. E aí onde as pessoas vão falar assim, esse pessoal é diferente. Esse pessoal conhece um Deus que eu gostaria de conhecer. Deixamos de ser instáveis. Você que nos assiste em sua casa, muitas vezes a sua instabilidade está porque você não foca na palavra de Deus como deveria focar e procura ouvir aquilo que lhe agrada, é o que diz lá em 2 Timóteo, que chegará no final dos tempos onde os homens serão amantes de si mesmos, buscarão ouvir aquilo que lhe agradam, porque não suportarão a sã doutrina. Então eu vou conformar este evangelho, agora que eu não preciso ir na igreja, eu vou continuar ficando em casa, assistindo o meu cultinho, porque é cultinho, né? Cultinho. Eu vou fazer minha ceia aqui em casa, eu não preciso estar lá com os irmãos, e todos os ensinamentos estão corrompidos. Estamos sendo levados por vários ventos de doutrina. Terceiro perigo é deixarmos de ser ingênuos. Nós deixamos de ser ingênuos. A palavra do Senhor, ela nos ensina, fala assim, olha, eu quero que você venha até a Cristo. E se você se debruçar, se você se humilhar, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo vai quebrantar o teu coração. Olha que verso
interessante na palavra de Deus. Hebreus 2, verso 1. Diz assim: portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Vamos prestar atenção aqui nesta frase onde o autor escreve aos Hebreus. Ele inicia ali falando: portanto, convém nos atentar. Este é o pastor verdadeiro. Este é o pastor que chama a responsabilidade da pregação do evangelho para si, para orientar a sua igreja, para orientar você que está em casa, nos assistindo, achando que está tudo bem, está tudo confortável. Estamos passando sim por uma pandemia, mas é bom que quando puder e estiver voltando à normalidade, esse é o nosso desejo, você participe presencialmente desta igreja, porque este pastor aqui, ele diz: convém nos atentar com mais diligência para que as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. A importância de ouvirmos a palavra de Deus, a importância de estar sendo explicada a palavra de Deus, a importância de ser orientado através da palavra de Deus, através de homens capacitados, e o Senhor nos dá dons diversos. E esses homens pregando a palavra de Deus, a igreja também ela vai começar a desenvolver a sua maturidade, os seus dons para o evangelismo, para falar do amor de Deus, para que em tempo algum nos desviemos delas. É importante é importante entendermos este tempo que o Senhor reserva a nós. Esse tempo de afastamento de pandemia não pode ser considerado como tempo de afastamento da palavra de Deus. Não pode ser considerado como meio de conformar a palavra de Deus aos meus desejos, se eu tivesse capacidade para fazê-lo. Verso 15 e 16, meus irmãos. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Processo apropriado para pregar a palavra do Senhor e o processo apropriado ensinado a homens para que sejam preparados no ministério da palavra de Deus é seguindo a verdade. Jamais as verdades da fé podem ser comprometidas. Por isso que a capacidade de pregação, a capacidade de orientação, ela provém de Jesus Cristo através do Espírito Santo de Deus. Não é o meu estudo, o meu preparo, o meu doutorado, o meu mestrado no conhecer as Escrituras, as histórias e tudo que está relatado na palavra de Deus, que vai me tornar um homem poderoso na pregação da palavra, mas o que vai me tornar e tornar aqueles homens, quando nós recebemos o dom de Cristo, é a humildade em Cristo Jesus para professar esta palavra. Cristo é a nossa fonte de crescimento. Por isso Cristo capacita e dá dons a estes, para que a igreja possa ser, então, ela continuar o seu evangelho. Nós falamos lá atrás que este dom e esta capacidade dada a homens para pregar a palavra de Deus, ela não pode tornar este homem como o dono da razão, vamos dizer assim, no sentido de eu que vou ministrar tudo aqui, tudo que vocês precisarem, vão ter que vir a mim. Você tem essa responsabilidade, sim, mas o ensinar assim como você tem o seu filho que nasceu, o seu filho ele está desenvolvendo, você como pai,
Você deve orientar o seu filho no caminho em que ele deve andar, e quando nós conhecemos a palavra de Deus, em Provérbios 3, para que ele não possa se desviar do conhecimento da palavra de Deus, nós que conhecemos a palavra de Deus, vamos então orientar este filho, a fim de que ele se fortaleça, a fim de que ele cresça, a fim de que ele crie maturidade e na compreensão do ensinamento que o seu pai o deu, principalmente na palavra de Deus, ele possa então refletir o processo deste conhecimento, colocando em prática tudo aquilo que foi ensinado a ele. Vai encontrar lutas na frente. Você já andou, não sei se você anda de bicicleta, mas se você já aprendeu a andar de bicicleta, eu creio que você já deve ter tomado vários tombos. É interessante que quando nós montamos uma bicicleta para aprender a andar, a gente fica preocupado em olhar para a roda da bicicleta. E quando a gente olha para a roda da bicicleta, a gente cai. Agora, quando nós... peraí, eu vou olhar para o objetivo onde eu quero. Eu creio que vai ser mais facilitador você, no seu desenvolvimento, para aprender a andar mais rápido. Porque aquele balanço ali vai mexer no seu labirinto e você cai. E quando você olha para frente, você tem um alvo. Você vai, cai aqui, opa, mas meu alvo lá. Mas agora, se você olhar para cá, as quedas vão ser maiores. Agora, quando nós entendemos a palavra de Deus, o nosso objetivo é Cristo. O seu objetivo aí em casa, que nos assiste, deve ser Cristo. E os pastores que anunciam esse Cristo, eles são instrumentos, e esses homens dotados por Jesus Cristo, eles são instrumentos a facilitar o entendimento da palavra de Deus. Porque senão eu vou falar para você assim, olha, você tem que entregar nesse tempo de pandemia, por favor, compre aí 200 cestas básicas, entregue ali na casa FEBEM ali, que você vai alcançar salvação em Cristo Jesus. Efésios diz que pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de você, não é das suas práticas, mas é dádiva, é dom de Deus. Salvação é a dádiva de Deus, é dom de Deus. E quando nós começamos a entender então este processo, aí sim, podemos entender a palavra de Deus funcionando de uma maneira maravilhosa em nossas vidas. Nós vemos aqui, através desses ensinamentos e dessas orientações, desse preparo dado por Jesus Cristo a todos que pregam, aos homens que são responsáveis aí para esse grupo, para pregar a palavra de Deus, nós vemos a integração do corpo. E aí o verso diz assim, verso 16, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo, bem ajustados, consolidados. Corpo humano. Por isso que a igreja é considerada como o corpo de Cristo, com seus ossos ligados, com cada parte unida por um sistema complexo, maravilhoso, que quando nós começamos um pouquinho ter uma pinceladinha, um pouquinho do ensinamento e da profundidade de como é esse sistema aqui que nós temos, nós vemos a graciosa mão de Deus, a maravilha de Deus, através da complexidade deste corpo humano. E aí, quando nós entendemos a palavra de Deus, nós vemos a complexidade do fundamento e do andamento desse corpo de Cristo. Então, nós não podemos conformar a palavra de Deus segundo as nossas vontades. Jamais vamos conseguir. Porque Cristo preparou a sua igreja, Cristo doou a sua vida àqueles que estavam sendo preparados para ser salvos em Cristo Jesus. Esta igreja, este corpo é formado por Cristo Jesus, é capacitado
a cada parte, a cada membro do corpo, a pregar a palavra de uma maneira maravilhosa. Os ossos são unidos por ligamentos um a um, assim como os órgãos. Assim acontece com o corpo de Cristo. Nem um membro é inútil. Talvez você fale assim, olha, sabe uma coisa? Eu vou arrancar esse dedinho aqui, que para mim ele não... Dedinho do pé. Está incomodando esse dedinho aqui. Pega ali, fica arranhando. Todo sapato que eu compro, eu vou arrancar ele. Arranca. Toda parte do corpo, por mais mínimo que seja, ela tem a sua função no corpo. Ela é útil. O Senhor, Ele fez tudo perfeito. Este corpo cresce em tamanho, em número, em extensão. Ele cresce também em amor, porque este corpo tem o cabeça, que é Cristo Jesus. E quando nós estamos reunidos aqui pregando a palavra, e quando nós estamos procurando vivenciar esta palavra, a fim daqueles que possam ouvir a palavra do Senhor, eles vão entender que nós pregamos e procuramos pregar em amor, ainda que falte um pouquinho daquela nossa humildade que precisamos ter, ainda que aquele orgulho pinte em certas horas que não deveria aflorar. Mas o Senhor nos ama de uma maneira tamanha, que nós podemos passar por este processo e entender que nós somos pecadores sim, somos defeituosos sim, cometemos erros sim, mas o Senhor, Ele nos estrutura através da pregação da sua palavra, da orientação do seu ensinamento, do direcionamento através do Espírito Santo do Senhor. E quantas vezes nós pegamos este livro aqui, maravilhoso, que cremos que é a palavra viva, a palavra de Deus. Chegamos em nossas casas, largamos ele em qualquer lugar da sala, na estante. Volta e meia nós pegamos ele. Porque, poxa, Deus, Ele não ouve a minha oração. Eu tenho orado tanto ao Senhor para mudar, eu tenho tal. Ok, o Senhor está ouvindo o seu desejo de mudança. Agora, antes de eu pedir alguma coisa ao Senhor, eu preciso me humilhar diante dEle. Portanto, humilhai-vos diante do Senhor, a fim de que Ele possa ouvir as suas orações. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, Ele terá cuidado de vós. Antes de qualquer pedido, eu preciso me humilhar e falar, Senhor, sou pecador, miserável. Eu sei que é pecado essa atitude que eu quero fazer. A tua palavra condena, mas a minha carne, ela está querendo se levantar e fazer com que eu faça isso. Eu não quero. Deus, me dê autoridade, me dê, Senhor, o sustento na tua palavra. E eu quero conversar com meus irmãos em Cristo, eu quero conversar com o pastor da minha igreja, eu quero manter essa união, esse laço, porque juntos nós cresceremos em unidade. Esta é a palavra de Deus. John Stott diz o seguinte, para encerrar aqui. John Stott não diz para encerrar, ok? É uma citação de John Stott, entenderam, né? Dá a impressão que, fala aí a minha frase, não. Uma citação de John Stott. A pregação cristã autêntica é um trabalho de construir pontes. Esses homens, capacitados aqui por Cristo Jesus, têm esta função de pregar a palavra autêntica para construir pontes. E para você construir pontes, vocês precisam entender qual que é o fundamento que você tem aqui do seu lado direito e qual que é o fundamento que você vai ter do seu outro lado da construção da ponte. E entender o que passa no meio disso tudo, para que o seu evangelho não seja contemporâneo a ponto de excluir Cristo da pregação do evangelho, mas ser verdadeiro, autêntico, para que a igreja possa crescer em unidade. Que Deus possa nos abençoar, que possamos praticar o evangelho dele em amor,
em humildade, dependermos dos outros, para o crescimento da palavra de Deus, para o crescimento do seu evangelho. Se você que está na sua casa ainda não tem um encontro com Cristo, passou ali pelo YouTube, eu falei, deixa eu parar aqui para ver o que esse pessoal está falando. Nós estamos pregando Cristo Jesus, o único que pode restaurar, o único que pode transformar a sua vida, o único que transformou a minha vida. Eu era pecador, eu sou pecador, mas o Senhor agora, Ele me instrui através da sua palavra, através da sua pregação, para que eu a cada dia me aproxime mais da sua vontade, para que eu possa ter esperança, para que eu possa ter paz verdadeira, que Deus possa visitar seu coração, que o Espírito Santo possa trazer salvação nesse instante. E você que é cristão e conhece a palavra, está distante, preste muita atenção no caminho que você está se direcionando, para que você não afaste-se da palavra de Deus, a fim de formar um evangelho que não é este evangelho em Cristo Jesus. Oremos. Pai de amor, muito obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado pelo privilégio de pregar a Tua palavra. Obrigado por entender que o Senhor nos capacita a pregar a Tua palavra e nos capacita a ponto de nós também, Senhor, ensinarmos a Tua igreja a praticar a Tua palavra, a servir a Tua palavra, a servir o Teu evangelho, anunciando através do testemunho, Senhor, através da nossa comunhão, através do nosso amor, da nossa mansidão, da nossa longanimidade, desta unidade no meio da diversidade que somente o Senhor é capaz de construir. Possamos, nosso Pai, sair daqui edificados pela Tua palavra. Nos perdoa, Senhor, pelos nossos desvaneios, às vezes os nossos desânimos, mas que o Teu amor seja pregado através de nosso testemunho, através de nossa vida, através de nossa prática. Em nome de Jesus. Amém.